Bom, pessoal, então vamos aqui para a correção dos exercícios sobre potencial elétrico, né, que eu solicitei na aula anterior. Eu pedi que vocês tentassem responder esses exercícios sobre potencial elétrico, tá bom? Então vamos aqui às correções e aos comentários. Então, nesse primeiro exercício, nós temos: examine as afirmativas a seguir. No item 1 diz assim: se F é a intensidade da força eletrostática que atua sobre uma carga Q colocada em certo ponto, o produto Fq representa a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Então veja que esse item 1, ele é falso, tá? Por que que ele é falso? Ele não é correto, porque o campo elétrico é a razão entre a força e a carga. Para você calcular a intensidade do campo elétrico, você vai dividir o valor da força pelo valor da carga e não multiplicar como ele está afirmando aqui nesse item 1, ok? O item 2. O vetor campo elétrico em um ponto tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força que atua sobre uma carga positiva colocada nesse ponto, correto? Tá? Então, a afirmativa ela é verdadeira. Por quê? Quando se trata de uma carga de prova positiva, o campo elétrico que atuará sobre ela e a força elétrica que atuará sobre ela terão as mesmas direções e os mesmos sentidos, tá certo? Item 3. O potencial elétrico é uma grandeza vetorial cuja intensidade obedece à lei do inverso do quadrado das distâncias? Não. A questão do inverso do quadrado das distâncias fica restrito apenas à força elétrica e ao campo elétrico. Quando se trata de potencial elétrico, você retira o quadrado da distância. No caso, para calcular o potencial elétrico, você utiliza apenas a questão da distância, não usa o quadrado da distância. E o outro erro do item 3 é que está dizendo que o potencial elétrico é uma grandeza vetorial. Tá? Na verdade, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, tá bom? Item 4. O potencial elétrico é uma grandeza escalar e corresponde à energia potencial elétrica adquirida por unidade de carga colocada em um ponto de um campo elétrico, correto? O potencial elétrico é um escalar, não é uma grandeza vetorial. E o potencial elétrico, ele significa uma razão, ou seja, você vai dividir o valor da energia potencial elétrica adquirida naquele ponto pelo valor da carga que foi colocada naquele ponto, ok? Então, os itens corretos, os itens verdadeiros aqui, são os itens 2 e 4. Então, a alternativa correta seria a letra B, ok? Nessa próxima questão, nessa terceira questão, nós temos o seguinte: na prova, há uma questão de eletricidade que pede a orientação do campo elétrico resultante gerado pelas cargas pontiformes mais Q e menos Q no ponto P da figura, né? Então, aqui você tem a carga mais Q, a carga menos Q, o ponto P. Ah, e aí, na questão, solicita o seguinte: ele quer saber qual das setas, né, esse vetor campo elétrico está mais bem representado em. Então, ele quer saber qual das alternativas, qual das setas representa corretamente o vetor campo elétrico no ponto P, devido à carga elétrica positiva e à carga elétrica negativa. Então, vamos lá. Você deve lembrar o seguinte: uma carga elétrica positiva, ela gera, né, ela produz um campo elétrico de afastamento, aqui representado pelo vetor vermelho. Já a carga elétrica negativa, ela produz um campo elétrico de aproximação, representado pelo vetor azul. Então, o vetor vermelho e o vetor azul, como são perpendiculares, irão produzir um vetor resultante neste sentido em direção aqui, representado pelo vetor verde, que é o campo elétrico resultante aqui no ponto P, ok? E aí você observa que, dentre as alternativas, aqui melhor representa, né, o vetor resultante, que é esse vetor verde, é a letra C.
tá bom? Então, ela é a correta. Na quarta, ainda em relação ao sistema de cargas da questão anterior, sendo K a constante dielétrica do meio em que se encontra o sistema, o potencial elétrico do ponto P deve ser dado por. Então, com relação a essa representação aqui da questão 3, né? Como ele colocou da questão anterior. Muito bem. Então, com relação a essa representação aqui, veja só. Ele pede o potencial elétrico no ponto P. O potencial elétrico no ponto P é o potencial elétrico resultante. Bom, o que que acontece? O potencial elétrico, como ele é uma grandeza escalar, você pode fazer uma operação algébrica, ou seja, uma soma ou uma subtração, a depender dos sinais das cargas elétricas. Então, uma carga positiva seria mais, uma carga negativa seria menos. Então, vamos ver como é que ficaria. O potencial elétrico no ponto P, aqui, que é o potencial elétrico resultante, seria o valor do potencial da carga positiva mais o valor do potencial da carga negativa, e, neste caso, o sinal da carga é levado em consideração. Então, o potencial da carga positiva será positivo e o potencial da carga negativa será negativo. Então, o potencial da carga positiva é K vezes Q dividido por D, e o potencial da carga negativa é K vezes menos Q dividido por D. Ou seja, esse potencial aqui ele é negativo. Então, quando você coloca, né, o potencial da carga positiva, que é esse, mais o da negativa, que é esse, quando você faz aí usa a regra dos sinais, então vai ficar negativo. Então, veja que eu tenho uma expressão menos uma outra expressão que, na verdade, é a mesma expressão. Ou seja, eu tenho dois valores iguais sendo subtraídos, então o resultado é zero, tá? Então, o potencial resultante no ponto P, ele é igual a zero. Quinta, em um meio de constante eletrostática 9 vezes 10 a 9, que é o valor do K, encontra-se uma partícula solitária eletrizada com carga de 5 microcoulomb positiva. Qual o valor do potencial elétrico em um ponto P situado a 3 metros dessa partícula? Bom, aqui no caso, como a carga ela é positiva, o potencial elétrico final ele será positivo. Então, o potencial elétrico V, ele é representado aqui pela razão entre o produto da constante pela carga e a distância, não é isso? Então, nós temos que a constante é 9 vezes 10 a 9, a carga é 5 microcoulomb, que é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que é 3, são 3 metros. Você divide 9 com 3, então sobra 3. Aí 3 vezes 5, 15. 10 a 9, 10 a menos 6, né? Você soma os expoentes quando é uma multiplicação, porém, como esse expoente é negativo, pela regra dos sinais, vai subtrair. Então, 9 menos 6 é 3. Você volta a vírgula, uma casa decimal, fica 1,5, 1,5 vezes 10 elevado a 4 volts, né? Que é o valor do potencial elétrico aí solicitado. Na sexta, em um ponto A distante 45 centímetros de uma carga elétrica pontiforme Q, o potencial assume o valor de 5 vezes 10 elevado a 4 volts. Sabendo que o meio que a envolve a carga é o vácuo, determine o valor da carga Q. Então, na expressão do potencial aqui, ó, V igual a K vezes Q dividido por D, se você isolar o valor da carga, ficará o potencial V vezes D, que é a distância, dividido por K. Então, essa carga Q seria o potencial, que é 5 vezes 10 elevado a 4, vezes a distância. Só que, veja bem, 45 centímetros você transforma para metros, então vai ficar 45 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, 5 vezes 10 elevado a 4, vezes 45 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pelo K, que é 9 vezes 10 a 9. Você divide 45 por 9, que é 5. 5 vezes 5, 25. Então, 25 vezes 10 ao quadrado, porque você faz aqui a operação 10 a 4 vezes 10 a menos 2, né? É igual a 10 ao quadrado.
dividido por 10 elevado a 9. Então, 25 vezes a 10 ao quadrado dividido por 10 a 9 é 10 a menos 7, né? Fica 2 menos 9, né? 10 a menos 7. Volta a vírgula, uma casa decimal. Então, nós temos 2,5, 10 a menos 6. Só que 10 a menos 6 é micro. Então, a carga elétrica é 2,5 microcoulomb. Bom? Sétima. O diagrama potencial elétrico versus distância de uma carga elétrica pontiforme Q. Lembrando que pontiforme quer dizer que a carga é tão pequena que se assemelha a um ponto. Tá? Então, o gráfico mostra aqui a disposição de como está a questão do valor do potencial elétrico em função da distância, né? E ele pede aqui para determinar o valor da carga elétrica. Então, pelo gráfico, observe que quando o potencial é 30 volts, a distância são 3 centímetros. 3 centímetros é o mesmo que 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, igualmente como foi feito na questão 6, a carga elétrica, né, a questão anterior, a carga elétrica vai ser o potencial vezes a distância dividido por K. Então, seria 30, que é o valor do potencial, 30 volts, vezes a distância, que é 3 vezes 10 a menos 2, dividido pelo K, que é 10, 9 vezes 10 a 9. Você simplifica aqui, divide 3 por 3, fica 1. Divide 9 por 3, que fica 3. Divide 30 por 3, que é 10. Aqui, 10 a menos 2 dividido por 10 a 9, você tem menos 2 menos 9, que fica menos 11. Volta a vírgula, casa, fica 1 vezes 10 a menos 10. Tá? Se voltar a vírgula mais uma vez, você tem 0,1 vezes 10 a menos 9 coulomb, que é o valor da carga elétrica, né? No caso aqui, a alternativa D. Ok? Décima. Nos vértices A e B do triângulo equilátero, representado a seguir, foram fixadas duas partículas eletrizadas. Então, eu tenho a carga elétrica A com o valor positivo, né, 6 microcoulomb, e a carga elétrica B com o valor negativo, 4 microcoulomb. E aí é um triângulo equilátero com lado igual a 3 metros, ok? Então, na letra A, ele pede a energia potencial elétrica armazenada no sistema. Bom, para calcular a energia potencial do sistema, você considera o produto das duas cargas e a distância entre elas. No caso aqui, a distância entre elas são 3 metros. Então, você coloca que a energia potencial vai ser o K, que é 9 vezes 10 a 9, vezes o valor de uma carga, que é 6 microcoulomb, no caso é 6 vezes 10 a menos 6, ok? Você considera o produto das cargas em módulo, né? Porque a energia não é negativa, o sinal é apenas uma representação, ok? O valor da carga elétrica B, que é 4 microcoulomb, no caso 4 vezes 10 a menos 6, dividido pelo D, que é a distância 3. Então, você divide 9 por 3, fica 3. 3 vezes 4 é 12, e 12 vezes 6 é 72, né? Então, nós temos aqui que ficou um valor aqui, vamos ver, a energia potencial ficou 72 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Por quê? Veja só, 10 a 9 com 10 a menos 6 é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 com 10 elevado a menos 6 é 10 elevado a menos 3. Então, ficou 72 vezes 10 a menos 3. Aí você volta a vírgula, uma casa decimal, ficou 7,2 vezes 10 a menos 2 joule, a energia armazenada aqui nesse sistema. Na letra B, ele pede o potencial elétrico resultante no vértice C. Então, veja que no ponto C, o potencial elétrico lá naquele ponto, ele tem duas representações. Aí tem duas contribuições. É o potencial elétrico do ponto A, da carga elétrica A, e do ponto B, da carga elétrica B. Então, o potencial elétrico do ponto A, da carga A, né, referente à carga A, vai ser K vezes QA dividido por D. E o potencial referente à carga elétrica B vai ser K vezes QB dividido por D. Então, temos que calcular cada um, tá? E realizar a operação. Lembrando que a carga B ela é negativa, então, como ela é negativa, nós teremos que subtrair. Então, seria assim,
Eu coloquei K sobre D em evidência, aí ficou 9 vezes 10 a 9 sobre 3, né? 3 é a distância. O valor de QA é 6 vezes 10 a menos 6 e o valor de QB é 4 vezes 10 a menos 6. Por que que subtrai? Porque a carga B ela é negativa. Então, 6 menos 4 são 2. Divide 9 por 3 é 3. 3 vezes 10 a 9. Subtraiu aqui, deu 2 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 2 é 6. 10 a 9 com 10 a menos 6 é 10 a 3. Então, o potencial elétrico no ponto C é 6 vezes 10 elevado a 3 volts. Tudo bem? Letra C. A energia potencial adquirida por uma carga de prova Q igual a 2 milicoulomb ao ser colocada no vértice C. Então, veja só. é, Quando você vai calcular a energia potencial devida a uma carga de prova colocada em um determinado local, você usa o valor da carga de prova e o valor do potencial daquele ponto. Então, o valor da carga é 2 mili, no caso é 2 vezes 10 a menos 3, vezes o potencial daquele ponto C que a gente calculou na letra B, que foi 6 vezes 10 elevado a 3. Então, 2 vezes 6 é 12, 10 a 3 com 10, 10 a menos 3 com 10 a 3 é 10 a 0, 10 a 0 é 1, então o valor dessa energia é 12, são 12 joules, tá bom? Então, é isso, tá, pessoal? As correções e os comentários sobre esses exercícios aí, sobre potencial elétrico. Valeu!